quem tem boca tem direito de comer. Aí um falou para mim, só de comer? Eu falei, não, de beijar também. Anuncio-vos com muita alegria que habemos papam. Habemos papo de segunda e habemos padre no papum. Padre Júlio veio, claro, para comentar a eleição do Papa Leão XIV. E esse chá revelação, meu amigo, esse chá revelação, Padre Júlio, a gente vai entender como é que o Papa Leão XIV impacta nas nossas vidas. Vida de quem nem é católico. O que significa suceder o importante Papa Francisco e como a gente lida com as sucessões das nossas próprias vidas. Vem debater com a gente, hashtag Papo de Segunda, no GNT. Padre Júlio, o senhor disse estar extasiado com a escolha de Leão XIV. Na verdade, a palavra que eu usei foi embasbacado. Embasbacado. Eu fiquei muito admirado. Realmente, ele estava em algumas listas, mas não era dos mais chamados papabile. O que é importante é que a escolha dele foi avassaladora. Foi uma grande maioria. Foi, pelo que se ouve, porque o conclave é todo cercado de segredo das informações, mas que ele teria tido mais de 100 votos. Olha aí. Então, isso acontece pelo discernimento, é isso que a gente diz, é a luz do Espírito, do Espírito Santo de Deus. Mas o dom do Espírito é concreto, chama-se discernir. Para esse momento, quem seria a pessoa que une? E hoje você vê o Papa Leão encontrou com mais de 5.000 jornalistas do mundo inteiro. Ele foi aplaudido de pé pelos 5.000 jornalistas. E ele falou uma coisa que ninguém esperava. Defendeu os jornalistas presos. E pediu a libertação dos jornalistas presos. E tem tido uma palavra-chave para ele, que é paz. Ele falou com o Zelensky, ligou para o Zelensky na Ucrânia e se pronunciou domingo fortemente contra o genocídio do povo palestino. Então, são sinais muito importantes. Toda a escolha do Leão XIV chama muita atenção, porque, embora ele seja o sucessor de Pedro, ele se referiu ao Leão XIII, que é uma figura emblemática, que foi o autor da encíclica Rerum Novarum, que falou sobre a questão dos operários. Era o grande desafio daquele momento, a classe operária, a revolução industrial. E agora ele diz, a grande revolução que ele tem que enfrentar é a tecnológica e a inteligência artificial e todas essas questões. Então, o Papa Leão, ele está bem sintonizado com o mundo. O Papa Francisco já falou sobre a questão da inteligência artificial, mas você imagina, o Papa hoje, diante de 5.000 jornalistas, falou dos jornalistas que estão presos. E presos por que regimes? Claro. Então, o autoritarismo quer calar os jornalistas, encarcera os jornalistas. E esse é um assunto tabu que ninguém quer falar. E ele falou. Ele foi aplaudidíssimo pelos jornalistas, porque ele teve muita coragem. Eu estou chamando o Leão o corajoso. Coração de leão. Quem está muito junto do povo são as irmãs, as religiosas, as freiras. Elas é que fazem aquilo que os padres não têm coragem de fazer e não têm o desprendimento para fazer. Então, eu até diria, toda vez que vocês encontrarem uma religiosa, a saúdem com todo o carinho, porque elas são heróicas naquilo que elas fazem. Eu conheço algumas aqui no Rio que estão na Pavuna, com as crianças mais pobres, que em Niterói cuidam da população em situação de rua. Aqui em Santa Teresa tem as irmãs filhas da Caridade de Santa Teresa de Calcutá, que alimentam a população em situação de rua. Aí as pessoas pensam, é só dar comida. Não. É conviver. Você dá comida para quem você quer bem. Quando você entrega
um alimento para alguém, você está dizendo, você é importante para mim. Senão, por que eu te dou alimento? É reconhecer a existência dessas pessoas, né? Um dia, um morador de rua, eu falei para eles numa reunião, quem tem boca tem direito de comer. Aí um falou para mim, só de comer? Eu falei, não, de beijar também. Porque dessa tipo de resposta que você gosta. Então, eu quis levantar isso porque uma das questões que a gente prescinde é da subjetividade do morador de rua. Eles não têm direito à subjetividade. Então, ninguém pergunta para ele o que ele sente, o que ele pensa. Ninguém pergunta isso. Nome, né? Não pergunta o nome. Não pergunta o nome. Eles são tratados por número. A cama deles é um número. Ninguém fala, o João que dorme na cama tal, não. Quem dorme na cama 29, aí vem... Outro dia um falando, eu fui lá no CAPS, falei meu nome, ninguém sabia. Aí eu falei o número, sim, está aqui a ficha. Então, é uma desumanização mesmo. O senhor falou, morador de rua não tem direito à subjetividade, ninguém pergunta. O Edu falou, não pergunta o nome. Daria para retroagir ainda mais e falar, não pergunta. Porque é quase como se aquele ser humano não tivesse linguagem. Saudade. Não fosse humano. Afeto. É impressionante o estatuto social. Eles também têm raiva. Sim. Por que eles não têm direito a ter raiva? Eles também agridem. Só que a agressão deles é transgressão. E a agressão de quem tem condições é desabafo. Eu estava estressado. Imagine se um morador de rua dizer que está estressado. Claro. Não, mas como estressado? Você não tem direito a estresse. Não, você está nessa vida aí ainda está estressado. Porque quer. Está aí porque quer. Está aí porque quer. Nessa vida boa, sendo alimentado, sem trabalhar. E a gente está vendo no Brasil um movimento neofascista, cheio de placas, não dê esmola. Quem dá esmola é o poder público, que não tem recursos. Por exemplo, amanhã eu vou celebrar a missa no Souza Guiar. Aquele hospital tem as condições adequadas para atender a população? Então, quem é que dá esmola? Por que os senadores recebem tanto, os deputados federais tanto, e o varredor de rua tão pouco? Eles têm o mesmo estômago, o estômago do pobre é reduzido. Não trabalha mais, né? Pois é, mas não é considerado. Então, o varredor de rua, eu não sei como é chamado aqui no Rio. Gari. Gari. Vocês sabem porque é a história do Gari, né? Que era um francês que iniciou essa atividade no Império. E o Gari não tem banheiro. Se ele está com sede, onde que ele bebe água? Então, a gente vive muita hipocrisia social. Você acredita que se Cristo voltasse hoje, né, ele seria anticristo? Ele seria anti o que ensinam a respeito desse Cristo que não existe? Você acha que ele se distanciaria da igreja? O Papa Leão falou isso na Capela Sistina aos cardeais, que há um ateísmo prático. Nós falamos de um Jesus que não existe. Exatamente. E de um Jesus que, eu falo muito isso na nossa comunidade, quando Jesus não consegue nos mudar, nós mudamos Jesus. Então, nós fazemos o Jesus que nós queremos. Então, aí que é a importância do Jesus histórico. Por que a gente chama Jesus de Nazaré? Para nós, hoje, perdeu o sentido, o Nazaré. Mas no tempo de Jesus, ser chamado de Nazareno era dizer uma pessoa perigosa. Os nazarenos eram revoltosos. Os nazarenos tinham muitos problemas, por isso que eles chamam Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Ser de Nazaré já era complicado. Seria talvez hoje, que imagem de Deus, Jesus de Chiapas. Então não dá para ser de Chiapas porque ali tem muito revolucionário. Então, nós, e o Papa Leão fala disso, desse ateísmo prático. Quando alguém diz que não acredita em Deus, você tem que perguntar de que Deus você está falando. Sim, sim.
Mas a minha pergunta, você acha que essa figura Jesus, que é o Jesus histórico, né? O Jesus... Seria incompreendido. Ele se afastaria da igreja, provavelmente. Pode ocorrer, às vezes, numa missa oficial, em alguma das catedrais do Brasil, eu tenho muita dificuldade quando eu vejo quem está presidindo a celebração falar excelentíssimo senhor governador, excelentíssimos senhores representantes militares. Eu fico imaginando você dizendo, Jesus dizendo, excelentíssimo Pôncio Pilatos, excelentíssimo rei Herodes, excelentíssimo Anás e Caifás, excelentíssimos centuriões romanos. Jesus andou sempre com os rejeitados. Sim. Jesus sempre esteve com os indesejáveis. Tanto que Jesus era acusado de ser comilão e beberrão. Então, Jesus recebeu acusações muito sérias de blasfemo. Agora, esses dias, um deputado falou que eu sou, apóstata. Eu nunca tinha me chamado de apóstata, é até bonito, né? Mas Jesus foi chamado de blasfemo. Foi chamado de Beuzebu. Jesus gerou muito conflito. E é interessante que, se você pega o Jesus histórico, toda vez que ele vai na sinagoga, dá ruim. Nunca dá certo. E quando ele vai no lugar religioso. E quem condenou Jesus? Os religiosos. Sim. O povo de bem. Nós lemos agora... Sempre o povo de bem, né? Aqueles que se acham. O Paulo, nós lemos ontem na missa, o Paulo estava em Perge, nos Atos dos Apóstolos, e as pessoas influentes e as senhoras ricas e piedosas insuflaram o povo para expulsar o Paulo e o Barnabé, porque eles estavam incomodando. Qual é o grande incômodo? Dizer que Deus é para todos.